Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Hoje é 19/9/2024, vamos iniciar mais uma aula. Continuamos aí, com o tema cultura organizacional. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o marketing dentro da cultura organizacional. E é muito importante. Boa noite, Fran, seja bem-vinda. Boa noite, Jennifer, seja bem-vinda. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Quando a gente fala do marketing dentro da cultura organizacional, é tão importante porque os colaboradores, aqueles que fazem parte, da empresa e da cultura organizacional da empresa, eles também fazem parte dos clientes, né, que são movimentados pelo marketing ou que são alcançados pelo marketing da empresa. Quando uma empresa ela está promovendo, quando uma empresa está sendo promovida através de marketing, através de uma propaganda, os colaboradores eles também estão sendo alcançados pela promoção, ou pela divulgação daquela marca. E acaba que todos são alcançados. Isso fortalece dentro e fora da empresa cultura organizacional. Boa noite, Elisângela, seja bem-vinda. Compartilhar minha tela com vocês e a gente vai continuar falando desse tema. Eu não sei se vocês lembram, na aula anterior eu citei o exemplo, da Coca-Cola. Como que eles investem em propaganda, em marketing, e faz com que as pessoas desejem tomar uma Coca-Cola, desejem beber uma Coca-Cola. Principalmente nos finais de ano, quando vai chegando ali vésperas do Natal, eles investem pesado, E o mais incrível é que o rótulo é vermelhinho, da cor da roupa do Papai Noel. Isso parece que vira uma magia, uma mágica, assim, as pessoas veem o Papai Noel e já lembra da moreninha, de topinho vermelho. Tinha uma amiga minha que falava moreninha e topinho vermelho. Falava, vamos lá em casa tomar uma moreninha de topinho vermelho? Ah, então vamos, Era a Coca-Cola. E todo mundo gosta, Só um minuto, a gente já vai compartilhar com vocês aqui. E a gente já vai dar início. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Ótimo. Então nós vamos começar falando sobre qual o papel do endomarketing na cultura organizacional. Vamos aqui. Comunicação interna e endomarketing representam um importante pilar na cultura organizacional. Por definição, o endomarketing é um conjunto de estratégias de marketing voltadas aos colaboradores da empresa. E o seu objetivo é aumentar a satisfação, o engajamento e o comprometimento dos profissionais em relação à empresa. Quando nós falamos do marketing, nós saímos das quatro paredes. Quando nós falamos do endomarketing, nós estamos falando de um marketing voltado para os próprios colaboradores, para incentivá-los, para trazer a eles engajamento, encorajamento dentro da empresa. Aí é muito interessante esse endomarketing, E a gente vai falar um pouco mais sobre ele aqui. Essas ações são essenciais para que as equipes compreendam e incorporem a cultura. De nada adianta a sua empresa ter
a própria essência se os colaboradores não sabem disso, não entendem ou não aceitam. Afinal, é por meio dos mecanismos de endomarketing que a empresa estabelece um canal de comunicação com o seu colaborador, promovendo e disseminando a cultura, a missão, os valores do negócio. Eu não sei se vocês já trabalharam em empresas que ficam monitor na sala de estar, na sala de descanso, próximo ao restaurante, fica o monitor passando algumas informações referentes à cultura organizacional da empresa. Então, por exemplo, o colaborador está na fila, né, para entrar no restaurante, ele está olhando para o monitor. Se ele está parado ali na área recreativa da empresa, ele está olhando para o monitor e está lá passando, né, as informações referentes à cultura organizacional da empresa, os benefícios que a empresa promove na vida do trabalhador. Outra forma que eles utilizam muito também são os cartazes. Boa noite, professor. Boa noite, seja bem-vinda. Desculpa o atraso. Tudo bem. Existe alguns cartazes, né, algumas partes de revistas, até mesmo revistas, e esses cartazes eles são expostos em locais estratégicos, locais que os colaboradores sempre frequentam. E ali vai ter muitas informações da empresa, sobre a cultura organizacional da empresa, sobre como que a empresa funciona. Né? Tem muitas empresas que colocam a revista, ela cria uma revista de orientação da cultura organizacional. É lógico que eles não expõem como cultura organizacional, tá, gente? Às vezes você vai falar assim, eles colocam lá, olha, colaborador, vejam essa revista com a cultura organizacional da empresa, como ela é importante. Não, não é dessa forma. Eles expõem a cultura organizacional na revista de uma forma bem interativa, de uma forma assim que o colaborador tenha o desejo de continuar passando as páginas, né? E ali vai falando sobre a cultura de uma forma mais informal. Só que aquilo ali vai entrando na cabeça da pessoa, né? Ele fala, nossa, eu faço parte de uma empresa, né, que preza pela qualidade, eu faço parte de uma empresa que produz aqui vários alimentos que são exportados para todo o mundo. Nossa, são cidades árabes, né? São cidades do Oriente Médio, são cidades europeias. Então ele começa a entender um pouco melhor a empresa com a qual ele trabalha. Né? Se não tivesse aquela revista para ele olhar, de repente ele nunca iria saber que a empresa que ele trabalha, né, produz alimentos que vai para a União Europeia, que vai para os Emirados Árabes. Então ele não saberia dessa informação se ele não lesse as revistas. E nas revistas existem ali várias informações importantes que são disponibilizadas para os colaboradores. Nas mesas, né, eu trabalhei numa empresa grande, aí nas mesas onde a gente sentava, para a gente passar ali alguns momentos de descanso, né, após o almoço, né, às vezes nós tínhamos uns períodos de intervalo onde a gente parava um pouco para descansar, porque eu trabalhava na Inspeção Federal e existe uma lei, uma normativa que diz que o funcionário tem que descansar a cada 2 horas, porque senão ele não consegue identificar os problemas existentes nas aves quando elas estão passando na linha de produção. Então a gente trabalhava 2 horas, descansava 40 minutos. Trabalhava mais 2 horas, descansava 40 minutos. Então a gente fazia essa pausa, digamos assim. E nas mesas onde a gente ficava descansando, lá estavam as informações, né? Estavam as revistas, os folders, os cartazes, os panfletos, estavam todos lá em cima da mesa falando sobre a cultura organizacional da empresa. Eu não sei se vocês trabalharam em alguma empresa que também disponibilizava essa cultura através da televisão, através das revistas. Vocês já trabalharam em alguma empresa? Professor, eu nunca. Pode falar.
Eu posso falar? Pode falar, Cristiane. Ah, tá. Professor, eu nunca trabalhei, mas eu já fui em clínicas particulares, onde tinha essas propagandas na TV que era direcionada apenas na empresa mesmo, assim, sobre como que é as Falando sobre a características. cultura organizacional da Isso, empresa. da empresa, a propaganda muito bem feita, sabe, assim, com os dizeres, com personagens, assim, algumas fotos e tal. Só que eu não imaginava que era isso, sabe, assim, que era da cultura organizacional da empresa, assim, que esse era o nome. Eu via que era uma propaganda da empresa, né, com as pessoas, sobre as qualidades e tudo mais, o tipo de serviço que era prestado, e é bem interessante mesmo. Então, fortalece ou não a cultura organizacional? Fortalece, com certeza. E assim, eles expõem a cultura de uma forma mais informal para que as pessoas tenham interesse em conhecer. E aí a pessoa vai vendo ali a cultura sendo exposta de uma forma assim que ele jamais imaginaria que era a cultura da empresa. Isso Mas mesmo. e aí aquilo ali está sendo impregnado na cabeça das pessoas, dos clientes e dos colaboradores, porque os colaboradores também estão ali e eles também têm acesso àquelas informações. De repente, o colaborador que trabalha lá há 5 anos, assistindo aquilo ali 5 anos, ele vai falar de cor e salteado a cultura organizacional da empresa. E ele começa a É, viver também, porque como ele vai vendo, ele começa a viver na prática aquilo ali. Isso é muito é verdade. importante. A É. Flávia também, que gostaria de falar? Ah, eu também já trabalhei numa empresa que divulgava sobre os produtos dela, tinha revista para os colaboradores, mostrando todo o conteúdo que a empresa vendia, né? Quando tinha algum lançamento, tinha a demonstração lá para os colaboradores, tá experimentando, tá divulgando, né? E os painéis de controle? Os painéis são colocados na linha próximo ali à linha de produção em algum corredor. Então existe um painel bem grande, ele é protegido por um vidro, onde ali só os colaboradores têm, os colaboradores que movimentam aquele painel, que têm acesso a ele. Então o colaborador vai lá, abre o painel, coloca as informações bem bonitinhas e fecha o painel, e todos os colaboradores têm a opção de passar e ler. E aí, às vezes, eles estão parados ali no corredor e estão lendo a informação, estão lendo as informações. E com isso a empresa está o quê? Fortalecendo a cultura organizacional. Tudo isso a gente chama de endomarketing, né? Um trabalho muito bem feito, muito bem elaborado, para fazer com que tanto os colaboradores como os clientes, né, interajam com a empresa. Saiba como, na verdade, é a empresa interagindo com os colaboradores. Né? A empresa mostrando para o colaborador a capacidade dela de produzir, de atender pessoas, de vender satisfação, de vender felicidade. Né? Olha eu aqui falando com certeza vocês já viram isso nas propagandas de alguns produtos. Né? Nós vendemos felicidade, nós vendemos a paixão pela vida, nós vendemos o amor fraternal no final de ano. Você a reúne com sua família, não pode faltar, né? E por aí vai, né? E as pessoas acabam colocando isso na cabeça, não pode faltar. Eu estava vendo um camarada, um especialista de marketing falando. Ele falou que é muito fácil você colocar as coisas na cabeça da pessoa. Por exemplo, eu vou repetir uma palavra e vou fazer uma pergunta. E aí vocês vão responder rapidamente a pergunta. Se eu falar para vocês, branco, 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 a vaca bebe, peraí, vou passar de novo. Branco, 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 branco. A vaca bebe o quê? Água. Água.
água, mas muita gente pensou leite. Pensou ou não pensou? Eu pensei leite e depois falei água, ficou tudo bagunçado. Eu pensei em leite. A gente pensa, porque fala branco, 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 branco. A vaca bebe o quê? A gente vai no automático. Nesse dia eu fiz essa brincadeira com meus filhos. Aí todo mundo respondeu leite! Porque eles amam leite, né? Eu falei, não, vaca não bebe leite não. Quem bebe leite é vocês. Vaca bebe água. Mas acaba impregnando, né? Na cabeça da pessoa. E ele acaba comprando, né, o produto por conta dessa insistência em falar que o produto, por exemplo, final de ano, reunião em família, não pode faltar. Não pode faltar, é final de ano, é reunião de família, é churrasco, não pode faltar. Não pode faltar. Não pode faltar o quê? Coca-Cola? Muita gente pensa, né? Não pode faltar o quê? Coca-Cola? Tem churrasco, tem família, tem emoção, tem amor fraternal. Falta o quê? Coca-Cola? Então, Eu pensei no panetone. bom, muito bom. O panetone, porque no final de ano também vem a propaganda do panetone. Porque é um conjuntão, né? Na época da Páscoa é os chocolates, né? Na época de final de ano tem o panetone e a Coca-Cola, então acaba que... E o peru. E o peru, verdade. Não pode faltar o peru. Muito bom. Então, gente, já está impregnado na nossa mente, tá vendo? No final de ano não pode faltar o peru, o panetone e a Coca-Cola e a carne assada. Então, tudo isso é um conjunto de coisas que fazem parte da nossa vida. Mas por que isso no final de ano? Eu posso Meu comer carne esposo tá assada aqui, todo dia se eu quiser. Fala, Mariusa, pode falar. meu esposo tá falando aqui, e a leitoa? Eita coisa boa! Essa aí é boa, hein? Só que pouca gente tem acesso, né? Nós, Marilza, da nossa região é muito bom. Nós temos acesso a leitoa assada, mas muita gente que mora Santa Helena, Rio Verde, Goiânia, não vai ter esse acesso que a gente tem. E aí ele vai ter que comer um pernil assado, né, da leitoa. Ai, não é fácil não, gente. Mas é isso mesmo. Mas fica na cabeça da gente, não fica? Final de ano, vai chegando final de ano, a gente já fica programando. Não, eu tenho que comprar coca, eu tenho que comprar o panetone, eu tenho que comprar a carne para o churrasco, não pode faltar o peru, tem que comprar. A gente já fica com isso na cabeça. Parece que a gente até adoece se não conseguir fazer aquele negócio no final de ano. Negócio, isso é marketing. O negócio entra na cabeça da pessoa e ele não consegue sobreviver sem aquilo ali. Tem gente que entra em pânico, né? Tem gente que fica doente porque não conseguiu fazer. Minha sogra mesmo, meu Deus, tadinha, ela ama esse negócio, minha sogra. Aí ela já fica programando, né? Ela fica programando já desde o mês de outubro, ali mais ou menos, ela já começa a comprar as coisas para quando chegar no final do ano ela fazer. E é verdade mesmo. E se a gente não se policiar, você acaba fazendo de uma data festiva algo triste, que você não conseguiu isso, né? Que o marketing está aí na sua cabeça 24 horas. Então as crianças vêm, né? Os mais novos vêm, mas aí a condição financeira é bem diferente e aquele momento, né? Às vezes acaba ficando frustrado. É verdade. Eu não vivi muito isso, sabe? É por isso que eu falei aqui que a minha sogra, ela gosta muito. Veronilda, pode falar. Na minha região, Pernambuco, a época é muito boa para vender, porque ele utiliza muitas frutas exóticas da época. O Chester, né, que não pode faltar para ser de ano novo, vinhos, tudo isso o pessoal movimenta muito o comércio, principalmente as frutas. As frutas não podem faltar.
É muito bom. O pessoal fica louco, né? O comércio já começa a planejar ali no mês de novembro. Não, vamos vender, vamos rachar de vender, porque o povo vai comprar. Eu não tenho muito essa cultura, porque como eu fui criado a maior parte da minha vida na fazenda, a gente não tinha acesso à televisão na fazenda. Então a gente não tinha acesso à internet, a gente não tinha acesso a muita coisa. Então essas coisas não fazem muita diferença para mim, porque eu não cresci ouvindo isso, eu não cresci vivenciando isso, né? Na verdade eu fui comer um Chester quando eu casei. Isso lá, eu acredito que 2008, bem muito tempo depois que eu casei, que eu fui comer um Chester assado. Então, na fazenda a gente comia frango toda semana, então pra gente não fazia muita diferença. A gente comia leitoa assada todo mês, dava vontade de ir lá no chiqueiro, pegava uma leitoa e assava. Então a gente não tinha muito esse negócio, era costume da gente na fazenda fazer essas coisas. E aí quando eu venho para a cidade, eu vejo o pessoal lá, né, naquela loucura querendo assar uma leitoa, eu falava, cara, lá na fazenda a gente assa isso toda semana, se a gente quiser. Então, assim, aquilo para mim não era muita novidade, assim, as pessoas loucas correndo atrás de uma leitoa para assar. E eu, não, eu quero assar picanha, contra filé, e deixa esse negócio de leitoa para lá. E não é porque eu não gosto, eu amo, eu gosto, eu amo, mas é porque a gente está tão adaptado a comer, né? A gente come muito carne de porco. E de vez em quando eu falo para minha mãe, mãe, vamos parar de matar porco por uns tempos, porque eu já tô quase roncando já. Aí de vez em quando a gente para, a gente fica uns 4 ou 5 meses sem matar porco, aí depois a gente mata de novo, né? Porque minha mãe gosta muito. Então, se deixar, toda semana tá matando um porco lá. Misericórdia, calma, vamos com calma. Bom, vamos aqui voltar um pouco. Então, pessoal, observaram tanto que o marketing, o endomarketing, faz a diferença na vida das pessoas, né? Para fazer com que as pessoas consumam mais, né? Consumam ali, seja um produto interno, seja uma informação, e acaba que ele fica mais, interage um pouco mais e aprende um pouco mais, tudo relacionado à empresa. Vamos aqui um pouco mais à frente. Essas ações são essenciais para que as equipes compreendam e incorporem a cultura. De nada adianta sua empresa ter a própria essência, nós até falamos sobre isso um pouco, eu até li, né? Ter a própria essência e os colaboradores não saberem disso. Imagina uma empresa que de repente tem uma cultura organizacional forte, só que ninguém sabe. Vai adiantar, né? As pessoas que trabalham na empresa não conhecem a cultura, as pessoas que trabalham lá fora não conhecem a cultura. Não adiantou nada ter a cultura forte, porque não trabalhou para que os colaboradores aprendessem a cultura, para que os colaboradores vivessem a cultura. Então não adianta só ter essa cultura. É igual eu falo, vamos aqui fazer uma comparação muito simples, muito simples. Nós crescemos no meio de uma sociedade. No meio que nós crescemos existem valores, culturas que são pré-estabelecidas por nossas famílias. Então minha família tem uma cultura. Se a minha família não passa para mim essa cultura, eu não vou vivenciar essa cultura que a minha família tem. De repente a minha família tem uma cultura de tomar chimarrão. Só um exemplo básico. Mas aí os meus pais não me ensinaram a tomar chimarrão. Então a cultura veio até nos meus pais. Quando chegou em mim, meus pais não me ensinaram. Perdi a oportunidade de dar sequência na cultura. Porque aí veio até o meu pai, e do meu pai para frente eu não aprendi. De repente eu vou ver o meu pai numa roda de amigos tomando chimarrão, contando história, brincando, e eu vou estar ali meio que deslocado e pensando, puxa vida, isso aí será que tem que sabor? Né? Qual é o gosto de tomar chimarrão e contar história? Eu não vou saber, porque o meu pai não me ensinou. Às vezes o meu pai estava trabalhando no momento em que eu estava
sei lá, na internet, no telefone. Então ele não tinha tempo para me ensinar e eu não aprendi. A cultura da família, a cultura foi perdida, porque eu deixei essa cultura perder. Na verdade, eu não deixei, meus pais não me ensinaram. E quando a gente volta para a empresa, é bem semelhante. A cultura existe, a cultura está lá, mas os colaboradores não sabem disso. Vai resolver alguma coisa? Não vai. Então eles precisam saber. Como eles irão saber se eu não pronunciar, se eu não colocar em evidência, se eles não se alimentarem da cultura todos os dias? Eles não saberão. Por isso é que é importante. Eu sou cristão, né? E nós cristãos, nós conversamos muito com nossos filhos. Para quê? Para orientá-los, para ensiná-los. Porque se eu tenho uma cultura na qual eu creio, na qual eu vivo, eu preciso passar isso para eles. Então, eu aprendi muitas coisas com os meus pais, outras coisas eu aprendi ao longo da vida, vivenciando no meu dia a dia. A gente fala isso de conhecimento empírico, que é aquele conhecimento que a gente vai adquirindo, né, no meio em que nós vivemos. Cada um de nós temos um meio em que nós vivemos, então a gente vai aprendendo com o meio. E aí eu preciso passar isso para os meus filhos. Então eu preciso sentar com eles e ensinar isso para eles todos os dias. Assim, de forma incansável. Às vezes eu ensino a mesma coisa 10 vezes. E eu olho para ele e falo, cara, você não aprendeu até hoje, mano? De vez em quando eu brinco com meu filho e falo, puxa vida, mano, você não aprendeu até hoje 10 vezes e você não aprendeu? Ah, cara, eu acho que nós vamos ter que conversar mais sério, porque aí você vai aprender. E assim, e continua insistindo, até ele aprender. Então é um negócio bem cansativo, né? Não é fácil. Eu creio que vocês são pais também, né? E vocês ensinam para os seus filhos várias coisas. De repente você volta corrigindo, e você volta ensinando, e você volta dando uma correção. E todo dia não para. E de repente você olha para a criatura e vê a criatura fazendo errado, e você dá vontade de ir lá e dar-lhe uma correção. Aí a gente tem que pisar no freio e falar, não, eu vou ensinar mais uma vez. Quem sabe dessa vez ele aprende. Eu vou ensinar mais uma vez, porque agora vai dar certo. Desse jeito, né, Marilza? Aí a gente fala, não, agora vai dar certo. E a gente não pode desistir, gente. Tem que persistir. Na empresa não é diferente. São as criançonas, os meninão, né? Cresceu, mas precisa aprender. Não é porque está maduro, porque já tem seus 30, 40 anos, que a gente não precisa insistir para ele aprender. A gente precisa insistir. Às vezes, até eu, de vez em quando, eu vou ensinar algumas coisas, às vezes para minha esposa, para os meus pais, para minha sogra, para alguns amigos, e eu fico, né, ensinando, aprendeu? Então faz. Aprendeu? Então faz para eu ver. E aí eu fico ali até ele aprender. Então é dessa forma. Nós estamos aqui falando de cultura organizacional há 5 dias. Todos os dias falando de cultura organizacional. Eu acredito que vocês já aprenderam muito sobre cultura organizacional. Não é o suficiente. Vão aprender mais ao longo da vida de vocês. Mas eu estou insistindo no tema. Estou insistindo, porque nós precisamos aprender, né? Quando a gente ouvir falar de cultura organizacional, a gente vai dizer assim, puxa vida, eu sei o que é cultura organizacional. Meu professor passou 10 dias falando sobre isso e eu aprendi ao menos um pouco sobre esse tema, né? E aí você vai saber falar sobre cultura organizacional. Não tem como a gente saber, né, de alguma coisa sem a gente antes ter aprendido. Por isso é que eu sou muito cauteloso em corrigir as pessoas, chamar a atenção das pessoas. Dificilmente eu vou fazer isso, raramente isso vai acontecer. Eu vou ensinar quantas vezes for necessário para que aquela pessoa aprenda, né? E às vezes a gente precisa realmente disso, né? De ensinamento.
Porque corrigir é fácil, chegar lá e falar, pá, mas eu te ensinei e você não aprendeu, e chama atenção e dá uma advertência. E a pessoa fica triste, e aí às vezes ela fica revoltada, e aí que ela não vai querer aprender mesmo. Às vezes ela queria até ir embora da empresa. Então não é assim, a gente tem que dar oportunidade. A gente tem que ir lá, insistir até a pessoa aprender. Todos nós temos capacidade para aprender. Eu vejo isso nas pessoas. Eu olho assim e falo, essa pessoa tem capacidade para aprender. Ela consegue aprender. Eu não sou aquela pessoa pessimista de olhar para um e falar assim, cara, você não vai conseguir fazer isso. Eu não dou conta de fazer esse tipo de coisa. Então eu sempre falo, não, você vai conseguir, né? Você vai conseguir, você vai chegar lá. Isso aí. Só um minutinho, pessoal. Estou conectando um notebook aqui na tomada, porque ele falou para mim assim, eu vou desligar na tua cara. Maravilha. Deu tempo. Ai, vamos aqui. Afinal, é por meio dos mecanismos de endomarketing que a empresa estabelece um canal de comunicação com seu colaborador, promovendo e disseminando a cultura, a missão e os valores do negócio. Além disso, o endomarketing pode ser uma ferramenta poderosa para fortalecer a comunicação interna, estabelecer um canal de diálogo aberto entre a empresa e os seus colaboradores e promover uma disseminação dessa cultura. É muito importante esse diálogo entre colaborador e empresa. Existem muitas empresas que eles têm uma prancheta na parede e ela fica lá à disposição dos colaboradores para colocar sugestões, reclamações. Então, se o colaborador tem uma reclamação ou uma sugestão, ele vai colocar naquela prancheta, ele vai fazer a anotação e vai deixar lá. Então, alguém vai estar fazendo ali todos os dias a verificação das informações que estão sendo colocadas. Então, a pessoa vai pegar essas informações, vai montar uma planilha e vai passar para o gerente ou para o supervisor sobre as demandas existentes dentro da empresa. Quando a empresa faz isso, ela consegue solucionar muitos problemas os quais às vezes são imperceptíveis aos olhos dos supervisores, né, dos gerentes. Às vezes eles não estão vendo o problema, eles não estão identificando o problema, mas quando eles colocam, né, ali à disposição dos colaboradores para que eles possam dar as suas sugestões e reclamações, os colaboradores às vezes conseguem ver muita coisa que o supervisor não consegue. Né? O colaborador ele consegue ter uma visão mais focada do negócio do que o supervisor, que às vezes está olhando meio por cima. Então é muito importante, né? Isso vai trazer ali uma reflexão para o gestor, né? Para o gerente, para o supervisor, enfim. Pode ser que consigam resolver muitos problemas existentes dentro da empresa e amenizar, né, futuros problemas que possam ali existir futuramente. Então, já pode amenizar e até eliminar problemas que possam vir a existir. O que é uma cultura fraca e tóxica? Fraca é a cultura que existe apenas no papel. Lembra que eu falei da cultura no papel? Aquela cultura que ninguém sabe que ela existe, né? Ela é excepcional, mas ninguém sabe que ela existe, ela fica só no papel. Não funciona, né? Acaba sendo uma cultura tóxica. Ou seja, não gerou comportamentos, é tóxica, não gerou comportamento. E tóxica é aquela que não contribui com nada para os objetivos da empresa. Então, quando a gente fala que ela não contribui, né, às vezes ela está só no papel e às vezes ela até sair do papel, mas ela não é uma cultura que vem trazer benefícios. Lembra daquela cultura que eu falei para vocês que algumas empresas estão adotando,
que quando o colaborador falta e ele chega no outro dia, você não pode falar nada com ele, você tem que simplesmente dar um sorriso, um tapinha nas costas e dizer parabéns, cara, que bom que você veio hoje, vai trabalhar, né? Então assim, e você tem que estar sorrindo, porque se você fechar a cara, o colaborador vai chorar e vai lá no supervisor, vai reclamar de você e você vai ganhar uma advertência. Então ele não veio trabalhar, você não pode fechar a cara para ele, porque se você fechar a cara, você vai ser advertido. Então, você tem que sorrir para ele o tempo todo e ele tem que saber que você não está fazendo nenhuma pressão psicológica nele, né? Porque hoje nós estamos tendo muitas pessoas sensíveis ao extremo, não pode nem olhar que já está derramando lágrima e já está dizendo que está fazendo... Depois eu vou lembrar a palavra e vou falar para vocês. Vamos aqui um pouco mais à frente. Na maioria dos casos, como ninguém planeja ser ineficiente, a tendência é que práticas indesejadas ocupem justamente o espaço deixado por crenças e valores que ficaram só no papel. Então, quando a cultura organizacional pode até ser que seja boa, mas como ela está só no papel, as pessoas acabam desenvolvendo aquela cultura, a cultura que eles mesmos querem. Uns chegam atrasado, outros faltam, outros vão embora mais cedo e vira aquela bagunça, cultura tóxica. Por quê? Não existe uma cultura forte, ou a cultura existe, mas ninguém sabe dela, está só no papel. Então as pessoas começam a criar rodinhas ao invés de criar equipe, rodinhas, né? Ah, você faz parte da minha bolha, aquela ali não faz parte da minha bolha. Vamos trabalhar para prejudicar aquele colaborador ali, porque aquele ali não faz parte da nossa bolha, não faz parte da nossa classe social. Então vamos prejudicar aquela pessoa. Acontece isso demais. Por quê? Não tem uma cultura forte para poder acabar com isso, né? Não pode ter, não podemos deixar que tenha rodinhas dentro da empresa, que tenham grupinhos de pessoas tentando destruir pessoas. Isso é inadmissível, isso é contra a cultura organizacional forte. Isso não pode acontecer. Mas quando É a famosa panelinha, né, professor? Isso, panelinha. É uma panelinha de cá, é uma panelona de lá, é uma panelinha dali. Nenhuma empresa prospera quando existe as panelinhas, tá, gente? Nada na vida prospera se tiver panelinha. Por quê? As pessoas não trabalham com a visão de que a empresa não é deles, mas que ela precisa crescer para que eles cresçam. E aí, quando você prejudica um colaborador dentro da empresa, você não está prejudicando só o colaborador, você está prejudicando a empresa que você trabalha, que traz o seu sustento. Então, se você prejudica o colaborador, você prejudica a empresa. Só que eles não param para pensar. Quando existe a panelinha, eles não querem parar para pensar nisso. Não, vamos botar para quebrar. Vamos detonar aquela panelinha do lado de lá. Não vai dar certo. A empresa não vai crescer. A linha de produção vai ficar prejudicada. Os colaboradores serão prejudicados e todos serão prejudicados. Então a gente não pode deixar essas coisas acontecerem. Isso não pode acontecer. Por isso que tem que ter uma cultura organizacional forte para poder eliminar esses probleminhas que podem querer aparecer. E eles querem, tá? Isso acontece até em sala de aula, gente. Eu tinha uma turma que era quase 40 alunos. E aí eu tinha 3 panelas na sala de aula. Misericórdia. Eu tinha dia que eu falava para ele, hoje a gente vai fazer um panelaço aqui dentro dessa sala de aula. Porque era uma panelinha de um lado, outra panelinha do outro. E aí tinha que dividir aquele povo, tirar um para um lado, para o outro, mudar eles de lado, fazer equipe. Meu Deus do céu, pensa numa loucura. Mas
30 dias eu consegui dominar todo mundo ali, tirar e acabar com aquela panelinha e fazer uns gostar dos outros e ao menos suportar, né? Eu consegui fazer com que eles ao menos suportassem uns aos outros. E foi muito bom, porque no final, muitos que eram de uma panelinha acabou unindo a outro e foi acabando aquelas panelinhas. E no final a gente era uma panela só e foi muito bacana. A gente fez até um movimento bom no dia que concluiu o curso. O pessoal foi embora feliz e todos ficaram amigos. Depois a gente tinha um grupo, aí todo mundo conversava no grupo, mandava mensagem, e era muito bom, né? Acabou aquela panelinha ali. Porque é muito ruim trabalhar com panelinha. Muito ruim, gente. Não flui. Não flui. Exemplos de culturas tóxicas pelas características marcantes. A cultura da ausência corresponde aos locais de trabalho em que as faltas são comportamentos aceitáveis. O motivo mais comum é a tolerância excessiva com o absenteísmo. O colaborador falta 1, 2, 3 vezes, nada acontece. A seguir, outro segue o exemplo e assim por diante. Isso aqui é um problema sério. Isso não pode acontecer. Aí, lembra que eu falei da cultura fraca novamente? Onde o colaborador falta e nada acontece com ele, né? O supervisor tem que sorrir para ele, porque senão ele vai processar a empresa por assédio moral. Eu queria lembrar dessa palavra, aquela hora eu não lembrei. Agora eu lembrei. Assédio moral. E aí o supervisor tem que ficar sorrindo para ele o tempo todo, porque senão ele já olha para o supervisor e fala assim: eu vou processar a empresa porque você está me assediando. Isso é assédio moral. Você olhou para mim com a cara fechada e já vira aquela choreira brava. É difícil, gente. E não é fácil. Por que que isso acontece? Cultura organizacional fraca. Fraca. Se o colaborador fizer isso, no primeiro dia ganhar uma advertência verbal, no segundo dia uma advertência escrita e foi embora para casa, olha, você faltou, não justificou, você vai ganhar uma advertência verbal na primeira vez e vai ficar beleza. Na segunda vez, uma advertência escrita, vai para casa, volta amanhã. Então ele vai perder o dia de trabalho, porque enquanto não sente no bolso, não resolve o problema, tem que sentir no bolso. Quando chegar no final do mês que faltar lá 300, 400 reais no salário e ele já contava com aquele dinheiro talvez para pagar uma conta, aí ele vai valorizar, ele vai falar assim, eu não posso chegar atrasado. Chegou atrasado a terceira vez, uma outra advertência, vai para casa, 3 dias em casa. Você volta daqui 3 dias. Aí ele vai perder 3 dias de serviço. No final do mês vai faltar 500 reais de salário dele. Ou ele vai mudar, ou então vai chegar o momento que a empresa vai mandar ele embora. Entenderam? Cultura organizacional forte, corrigindo os problemas existentes. E se não corrigir esses problemas, ela torna uma cultura, uma ausência de cultura. E aí ela fica tóxica. Aí nós temos a cultura de clube, identificada pela existência de círculos ou teias de influência ao redor do líder. De modo que o critério para ter benefícios é a bajulação. É um tipo de bem comum nas micro e pequenas empresas, em que geralmente a figura do dono é predominante sobre as regras e processos. E aí o bajulador sai mais cedo, o bajulador entra no serviço mais tarde, o bajulador falta, né? O dono ou o gerente dá folga para ele, paga o dia dele. E aí isso é cultura tóxica. Imagina você trabalhar no meio de 50 pessoas e você observar que tem 3 colaboradores que saem mais cedo, chega mais tarde, falta,
e no outro dia ele chega e está recebendo abraço do gerente, está recebendo abraço do dono. E aí você fica olhando e falando, parece que ele é mais bonito do que eu, porque não é possível. A gente trabalha do mesmo jeito e... E o cara sai mais cedo, chega mais tarde, nada acontece. Esse povo dá uma sorte. Esse povo dá É uma sorte. incrível. Meu Deus do céu. Aí chega no final do mês, recebe o salário e ainda mostra o salário e fala assim, aqui ó, recebi o mesmo tanto que você, ó. Aqui não, aqui tem moral. Dá vontade de ir lá assim, né? Fazer assim. Só vontade, não pode fazer isso não. Não dá problema. Cultura reacionária consiste em se manter avesso a qualquer tipo de mudança ou transformação. Normalmente, afeta as organizações que já têm um conjunto de crenças e valores enraizados, mas que não adotam o mínimo de flexibilidade necessária para acompanhar o contexto. É muito complicado. Quando a gente tem uma cultura que é muito forte, por exemplo, nós temos algumas empresas que têm uma cultura que foi pré-estabelecida em 1980. Hoje nós estamos em 2024. Às vezes surge a necessidade de ter uma certa flexibilidade, mas aí é muito difícil fazer isso. É muito difícil, porque a cultura já está enraizada de uma determinada forma que se você mexe, você cria problema, né? Então é complicado mexer com esse tipo de cultura. Aí nós temos a cultura formalista. É excessivamente burocrática, fazendo com que todas as decisões demandem logos e demorados processos. Longos e demorados, me desculpa, gente. Longos e demorados processos. Então, a cultura formalista é aquela excessivamente burocrática, fazendo com que todas as decisões demandem longos e demorados processos. Grandes empresas costumam apresentar esse problema inconscientemente, porque a mudança em gigantes é custosa, envolvendo muitas pessoas, setores, departamentos. Essa questão dessa cultura formalista, tudo tem que ser formal. Já ouviu falar daquele negócio de formalizar? E aí tudo tem que ser formal. Então, às vezes, depende, para formalizar um processo, depende de um gerente. E o gerente, às vezes, ele não fica só naquela unidade. Às vezes ele fica naquela unidade e em outras unidades. E aí ele vai demorar 10 dias para chegar. Aí eu tenho que esperar 10 dias para ele chegar, para ele analisar, para ele assinar, para depois a gente dar continuidade no processo. Entenderam a burocracia? A dificuldade? E isso é complicado, isso acontece ainda em muitas empresas, essa questão da formalidade com alguns tipos de processos. E aí os processos ficam lentos. Isso acontece também nos nossos judiciários brasileiros. Existem processos que ficam lá parados 5 anos, 6 anos, processos parados, por falta de agilidade no processo, por falta de algum documento, por falta de alguma agilidade do próprio judiciário. Então isso acontece muito. E é complicado, né? E a gente vê muitas penas, muitas pessoas sendo absolvidas porque prescreveu o processo. Prescreveu sem ter julgamento. E aí não tem como julgar mais. Se eu não me engano, é 6 anos, 5 anos, é 6 anos, não sei. O processo prescreve.
Então, tem muitos processos que prescreveram sem haver condenação. E não foi porque a pessoa não estava errada, tá? Ela estava errada, mas por conta do processo, por conta da formalidade ou por conta das dificuldades encontradas no meio do processo. Isso acontece muito dentro de empresas, né? Acontece nas questões jurídicas da empresa também, né? Tem muitos processos que vão e vão e vão. Cultura da zona de conforto. Ocorre quando a empresa deixa de assumir os riscos, ou seja, todo mundo se acomoda. Em grandes organizações, isso pode significar a perda de espaço, enquanto em médias e pequenas empresas é um sério obstáculo para o crescimento. Ou seja, cultura na zona de conforto. Acontece muito nas prefeituras. Todo mundo acomodado, todo mundo tranquilo, todo mundo bem à vontade. E aí, né, o negócio fica ali. Se não tiver um gestor sangue forte para poder tocar lenha na fogueira todo dia, não funciona, né? E na empresa não é diferente. Se entrar na zona de conforto, misericórdia. Aí não vai. Então tem que ter um gestor botando lenha na fogueira, fazendo treinamento, tem que ter gente que tenha sangue pulsando na veia para não deixar chegar a esse ponto, né? Porque quando chega, infelizmente, a gente vai ter problemas sérios, né? As empresas pequenas aí não crescem, ficam mirradas, paralisadas. Você já foi em um supermercado que não cresce? Você chega lá, é sempre as mesmas pessoas, as mesmas mercadorias, a mesma cor de parede embaçada, as mesmas bancas de verduras de 1980, tá tudo lá. Não cresceu, ficou lá, paralisado o negócio. Aí você vê uns produtos assim com a embalagem amarelada, Vira um patrimônio histórico da cidade. patrimônio histórico da cidade, nada mais, só isso mesmo. Falou tudo agora, Marilza. Isso acontece, gente. Por quê? Cultura organizacional na zona de conforto. Ah, tá bom assim. Tá dando para sobreviver, tá bom assim. E fica nessa zona de conforto. E geralmente são as empresas menores aí que sofrem mais com isso. Eu já vi mesmo empresas familiares, né? Quando eu comecei a ministrar aula em São Simão, ainda tinha um comércio aqui. Ele parecia um armazém. Lembra dos armazéns de antigamente? Parecia um armazém. E logo depois eu ministrei aula para a filha do dono do armazém. E ela falou para mim assim, depois que o meu pai morreu, nós não conseguimos tocar o armazém. A gente fechou. Ou seja, o senhorzinho estava lá desde 1980, lá muitos anos atrás, e conseguia tocar o negócio. Mas quando ele morre, a família não conseguiu, porque estava numa zona de conforto tão grande, só que ele sabia lidar com aquilo, né? Com aquela zona de conforto, com aquele conflito, com aquela dificuldade. Mas os filhos, quando pegaram um negócio, falaram assim, não, a gente precisa mudar isso, precisa mudar aquilo, precisa fazer investimento nisso. Aí eles foram avaliar e falaram, não vale a pena, a gente vai ter que gastar 1 milhão aqui para poder fazer esse negócio funcionar. Então, se a gente fechar isso aqui e alugar o prédio, a gente vai ganhar mais dinheiro do que porque eles não tinham condição de investir. Então, preferiram fechar o negócio, né? Se eu não me engano, era Mercado Souza. A Marilza às vezes conheceu esse mercadinho aqui, esse armazém. Meu esposo conheceu. Flávia também. Sim, conheci. E engraçado que pai e mãe, como se diz, analfabeto, deram conta, né, de manter o comércio, e os filhos formados em administração, um formado em direito, não deram conta. Engraçado, né? Não conseguiram.
Segundo ela, porque precisava fazer muito investimento. Porque estava numa zona de conforto. Tipo assim, estava tudo muito ultrapassado. As coisas lá eram tudo muito antiga. E aí precisava mudar, precisava melhorar. E para mudar, para melhorar, precisava de fazer investimento. Aí eles não tinham condição de investir. E o pai, segundo ela, o pai deixou algumas dívidas. E eles não tiveram condição de continuar pagando. Porque ele comprava as coisas, ele comprava, vendia, depois ele pagava. Comprava, vendia, depois ele pagava. Quando ele chegou a falecer, aí eles não deram continuidade no ciclo. Então eles tinham que vender, comprar, pagar, vender, comprar, pagar, e eles não conseguiram dar continuidade naquele ciclo. Porque eles venderam, mas não conseguiram pagar. E aí ficou a dívida e não conseguiram e acabou tendo que fechar o negócio. E não é fácil, principalmente esses mercadinhos mais antigos ainda tem a tal da notinha, né? Tem aqueles clientes, aqui mesmo tem, a gente tem aqui no nosso distrito. Eu falo, meu Deus, como eles conseguem sobreviver. Eu conheço comerciante aí na cidade de Itaguaçu que já me mostrou 24 mil de nota, 25 mil de nota. Ele falou aqui, ó, tem 25 mil de nota aqui, ó, para receber. Eu falo, cara, como que você deixou chegar a esse ponto? 25 mil de nota, um comércio pequeno, é muita coisa, gente. Farmácia, 24 mil de nota para receber. Farmácia pequena, com capital pequeno. Aí a gente volta lá, né? A cultura, né? A cultura. Gente. A cultura, Uhum. a Você cultura. pode ter o dinheiro nessa cidadezinha pequena, anota aí. Pega o dinheiro, vai lá para outro lugar, porque já sabe que não tem mais notinha, compra no dinheiro e o coitado aqui tem que ficar esperando a notinha. Deste PIN, deixa de pagar a conta para comprar no outro lugar e o coitado do comerciante fica lá com a dívida. E aí ele não consegue pagar o fornecedor e aí ele vai definhando. O comércio dele vai definhando até fechar as portas. Aí eu aprendi com um turco, eu era criança ainda. Eu creio que eu tinha uns 5 anos de idade. Eu lembro de o meu pai ir comigo em uma empresa, no armazém, era armazém de um turco. E aí eu chegava no armazém do turco, aí tinha já um cartaz bem grande, assim, escrito lá na vidraça dele, fiado só amanhã. E todo dia o cartaz estava lá, fiado só amanhã. Aí um dia eu perguntei para ele, eu falei assim, que dia que o senhor vai tirar o cartaz para nós poder vir comprar do senhor? Aí ele deu uma risada grande. Aí ele falou assim, mas por que você quer que eu tire o cartaz para vocês comprar de mim? Eu falei, porque meu pai só compra fiado. Eu tinha 5 anos de idade, eu não sabia, não entendia. Meu pai comprava fiado para todo lado, só comprava fiado, ficava naquela rotina, comprava, pagava, era uma guerra, uma pobreza que só Jesus na causa. E aí eu falei para ele, que dia que o senhor vai tirar a placa para a gente poder comprar do senhor? Aí ele falou, não, a turco não tira a placa. Aqui só vende à vista. A mercadoria só pula o balcão se o dinheiro pular para cá primeiro, senão a mercadoria não vai. Aí eu ficava pensando comigo assim, eu era criança ainda, né? Como que a mercadoria pula o balcão? Né? Como que essa mercadoria vai saltar de lá para cá? Ele falou, não, ela fica agarrada na prateleira lá, ela só sai se o dinheiro entrar. Se o dinheiro não pular o balcão, ela não sai lá da prateleira, ela tá grudada lá. E ele ria, e eu ficava assim, pensando, não é possível, como que essa mercadoria tá grudada lá na prateleira? Mas aí hoje eu entendo, né? Hoje eu olho para trás, eu lembro, e ele, o tempo em que ele viveu, ele construiu um patrimônio milionário. Ele chegou na cidade de Caçu muito pobre, montou um armazém, começou com poucas coisas, tinha uma máquina de limpar arroz e aquele negócio foi melhorando. Ele comprou fazendas e fazendas. Quando ele chegou a falecer mesmo, eu acho que já estava com quase 1.000 alqueires de terras, 1.000 alqueires de terra na região de Caçu. Então ele estava muito rico quando ele
quando ele faleceu. E assim, deu uma boa educação para os filhos, né? Todos os filhos tinham uma qualidade de vida muito boa. Então, assim, ele foi um herói. Então, e aí a gente olha para uma pessoa daquela, uma pessoa que não tinha estudo, uma pessoa leiga, mas que teve uma cultura forte, e a gente faz um paralelo, né? A gente faz uma comparação com algumas pessoas que acabam não tendo essa cultura e o comércio dele vai de água abaixo, né? Às vezes ele pega um dinheirinho de um acerto, né, com muito sacrifício para poder começar um negócio, mas aí ele não pensa na cultura forte, né? Esse negócio de fiado, gente, isso aí na notinha, não, isso aí é ultrapassado, isso é antigo, isso não funciona. Muita gente falava assim, não, a gente vende na nota para segurar o cliente, porque todo mês ele vem aqui, paga e compra de novo. Tá, mas existe um bom percentual de clientes que não vai conseguir pagar e vai embora sem pagar, né? Isso vai acontecer um dia. Bom, então aqui como melhorar a cultura organizacional. Como nós já estamos aqui bem avançados no horário, nós vamos deixar isso aqui para a nossa próxima aula, tá bom? Amanhã eu devo passar uma atividade para vocês. Às vezes a gente não vai fazer aula online, a gente vai fazer só as atividades na aula de amanhã. Combinado? Então nós vamos parar por aqui. Alguma pergunta, alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa para complementar? Não, eu adorei esse capítulo. Eu gostei muito, aprendi muito. É bem interessante mesmo. Que bom, Marisa. Bom, pessoal, então eu quero agradecer vocês, né, desejar-lhes um excelente final de noite, bom descanso, boa noite, fiquem todos com Deus, forte abraço, pessoal. Muito obrigado pela participação de vocês. Boa noite a todos, bom descanso. Boa noite a todos. E até amanhã. Boa noite, Boa até noite, amanhã, até amanhã. pessoal. No-